Meus irmãos, vocês já tiveram de passar pela experiência de aguardar uma vistoria, seja de casa, seja de carro, moto ou qualquer outra coisa? É um desafio, né? Fica com medo de não passar na vistoria, do vistoriador criar algum enrosco. Sempre um problema, né? Ficamos nessa expectativa. Essa noite nós vamos meditar em Malaquias, capítulo 3, do verso 1 ao 6. E, de certa forma, o espírito dessa passagem é essa expectativa de vistoria. Porque o texto fala que o próprio Deus virá e julgará o seu povo. Então, a sensação no coração é muito parecido de alguém que está esperando a vistoria. Vai levar no vistoriador, vai passar por uma avaliação. Nosso coração fica assim, né? Fica um pouco ansioso. Então, com base nisso, o que eu gostaria de meditar com os irmãos essa noite, a partir desse texto, é esse tema que está aí para você. Esperando a vistoria. Esperando a vistoria. São corações que estão aguardando essa vistoria que Deus fará. Meu irmão, minha irmã, nesse mundo, nós somos inquilinos da vida. Somos inquilinos da vida. Em algum momento, nós vamos ter de nos encontrar numa vistoria da nossa vida. Alguém vai vistoriar, e nós sabemos que é Deus. Então, diante disso, eu gostaria de perguntar para você. Você já pensou que um dia você terá que comparecer à vistoria para a entrega da sua vida? Já pensou nisso? Você está preparado para a vistoria nessa situação? Se você já teve algum momento de se preparar aí, um automóvel, uma casa, uma moto, alguma coisa assim, deixar tudo certinho para os padrões da vistoria, eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Você está preparado para entregar as chaves da sua vida nessa vistoria? Está preparado? E detalhe, quando eu e você marcamos uma vistoria, a gente sabe data e hora, correto? E se prepara para isso. E a vistoria da nossa vida? Você sabe a data e a hora? Isso é desafiador, né? Então nós estamos diante de uma vistoria surpresa. Quando você está numa situação em que o vistoriador pode chegar a qualquer dia e a qualquer hora. Numa situação dessa, creio que o bom senso nos diz que nós devemos estar preparados para visitas surpresas. E é justamente esse tipo de expectativa que está presente aqui nesse texto. De certa forma, meus irmãos, seja pela morte, ou seja pelo fim de todas as coisas, um dia nós estaremos diante de Jesus Cristo e Ele será o nosso vistoriador. É Ele quem vai vistoriar a nossa vida, como nós usamos, né? Como nós usamos o nosso tempo, nossos talentos que Ele nos deu, as possibilidades, as habilidades, tudo. Cada circunstância, Ele haverá de vistoriar. Nós vamos ter que passar por essa avaliação. Nós vamos ver nesse texto que Israel também passou por essa vistoria. Malaquias escreve para um povo de Israel que já tinha passado por juízo devido à rebeldia e que infelizmente tinha caído no mesmo erro de ser rebelde para com a aliança, para com o Deus verdadeiro. E Malaquias vai exortar eles quanto ao fato de que um dia Deus os visitará. Lembrando, nós já vimos do capítulo 1 ao 2 as denúncias que Deus faz para com a incredulidade e rebeldia do seu povo. E agora, a partir do capítulo 3 e capítulo 4, nós veremos as promessas que Deus trará. Então, primeira parte mais as acusações, segunda parte do livro, capítulo 3 e 4, serão as promessas. E aqui há uma promessa de retorno. Israel tinha passado por essa vistoria e nós precisamos ser lembrados que um dia eu e você passaremos também. Então, que essa mensagem desafie o seu coração em relação a isso,
e que você entenda a importância de estar preparado, porque um dia você vai ter de passar a sua vida na vistoria de Deus. Grande ideia, se você quiser anotar: o Senhor visita o seu povo para disciplina, em restauração e em justiça. O Senhor visita o seu povo para disciplina, em restauração e justiça. Essa é a grande ideia, é o resumo desse texto. O meu alvo aqui, nesse texto, meus irmãos, por fim, é fazer com que cada um dos que aqui estão compreenda que sem Jesus Cristo, todos os homens, não apenas nós que aqui estamos, todos nós estaríamos eterna e infinitamente perdidos. Nós jamais passaríamos na vistoria da vida. Sem Jesus Cristo, não. Estaríamos eterna e infinitamente perdidos. Mas nós vamos caminhar no texto e vamos ver isso melhor. Eu quero que você também saia daqui com a clara noção de que a disciplina do Senhor é uma realidade no povo de Deus. A disciplina do Senhor é uma realidade no povo de Deus, no qual eu e você precisamos estar preparados. A disciplina do Senhor é uma realidade para a qual o povo de Deus deve estar preparado. Eu e você temos de estar preparados. Então, diante disso, caminhando aqui no texto, eu quero deixar aí contigo 3 lições que vão me ajudar e te ajudar a entender isso melhor, tá bom? Anote aí e caminhe comigo. Primeira lição que nós vamos ver, meus irmãos, é que o Senhor visita o seu povo para a disciplina. O Senhor visita o seu povo para a disciplina. Nós vamos ver isso do verso 1 até o verso 2. E aí nós vamos perceber, por fim, que não tem como fugir da vistoria. Não tem como. Essa vistoria não tem como fugir. Porque o Senhor visita o seu povo para a disciplina. Sempre. Caminhe comigo aí no verso 1 e verso 2. Vamos ler. Malaquias capítulo 3, verso 1 e verso 2 diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourive e como o sabão do lavandeiro. Algumas coisas que nós podemos perceber nesse texto, meus irmãos. A de que, apesar das acusações que Deus levanta para com a dureza de coração do povo de Israel no capítulo 1 e no capítulo 2, ele ainda assim iria cumprir suas promessas. Povo duro, rebelde, injusto, blasfemo, manipulador, ou seja, todo tipo de pecado que desagrada a Deus. Mas mesmo assim, ele iria cumprir as suas promessas e visitaria o seu povo. Isso fica muito claro aí. Algumas questões interessantes para que nós possamos perceber aí também. Primeiro, a questão dos mensageiros. No começo aí do verso 1 fala: Eis que eu envio o meu mensageiro. Vamos falar que mensageiro é esse. Depois ele vai falar: de repente, o Senhor, ou seja, o próprio Deus, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E aí ele vai dizer: e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui nós temos algumas questões. Primeiro, quem é esse mensageiro? Será que é o mesmo mensageiro que é falado, referido 2 vezes? Ou são 2 mensageiros diferentes? Primeira questão. Segunda, aqui o próprio Deus vai visitá-los? Sim, a Bíblia diz que o Senhor visitaria eles e viria ao templo. Aquele templo em que estavam acontecendo todas aquelas abominações, levando sacrifício de animais doentes, roubados, quase mortos, sujos, todo tipo de coisa errada.
aonde estava acontecendo todo tipo de blasfêmia no culto e na adoração. Pois é, um dia Deus iria lá nesse templo e visitaria o seu povo. Ele diz isso. Deus um dia estaria com eles. No meio daquele culto em que eles mesmos diziam: ah, que canseira, como é chato vir aqui. No mesmo culto que eles diziam: nossa, mas a mesa do Senhor é desprezível, que coisa horrível. Nesse mesmo templo, um dia Deus estaria lá. Aonde isso se cumpre, meus irmãos? O Novo Testamento é muito claro. O mensageiro ao qual ele enviaria, que prepararia o caminho diante dele, nós sabemos, conforme os evangelhos dizem, é João Batista. João Batista veio pregando uma mensagem de arrependimento, preparando a chegada de Jesus. E nós sabemos que por meio de Jesus Cristo, o Deus encarnado, o próprio Deus um dia esteve no templo. Se você quiser conferir isso melhor, depois você pode ler Mateus capítulo 21, e você vai ver o relato em que Jesus entra no templo, vê um grupo de pessoas fazendo negócios do pátio do templo, e o próprio Senhor Jesus destrói aquelas bancas que tinham lá, liberta os animais e bagunça tudo ali que estava acontecendo. Isso em grande parte porque ele mesmo diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. E esse é um dos motivos pelos quais Jesus, como se diz nas nossas Bíblias, purificou o templo, ou seja, tirou o templo de toda aquela blasfêmia. Então o próprio Deus visitou o templo na pessoa de Jesus Cristo. Então nós sabemos que aqui Deus cumpre a sua promessa quando Cristo é encarnado, e lá na frente, quando Cristo vai estar no templo, ele cumpre isso. Agora, esse mensageiro da aliança é que é uma questão difícil. O mensageiro que prepararia o caminho é fácil, é João Batista. O fato de Jesus um dia ter ido ao templo é o cumprimento da própria ida de Deus ao templo. Agora, mensageiro da aliança é João Batista, é Jesus, quem é? Eu creio que o que faz mais sentido nós acreditarmos aqui é que mensageiro da aliança se refere a Jesus mesmo. Alguns acreditam que mensageiro da aliança é Malaquias, porque a palavra Malaquias quer dizer meu mensageiro. Alguns acreditam que aqui Malaquias está servindo como mensageiro da aliança que estaria trazendo essa mensagem como profeta. Só que aqui fala a respeito de um momento em que Deus visitaria o seu povo pessoalmente, e nos tempos de Malaquias isso não aconteceu. Então não faz muito sentido acreditar que seja Malaquias. Por mais que João Batista tenha anunciado uma mensagem de arrependimento, porque o reino de Deus tinha chegado, ele não fala necessariamente, ou de maneira mais clara, sobre uma aliança. O único que faz isso é Jesus. Jesus fala sobre a aliança, e Jesus firma a nova aliança. Então, o mais coerente seria crer que o ideal seríamos ler tanto a chegada do próprio Deus na pessoa de Cristo no templo, como Jesus, aquele que de fato anuncia e consuma essa aliança. Tá bom? Então aqui uma profecia falando a respeito de Jesus. Jesus viria e faria isso. E é interessante, seguindo essa leitura, que parece ser mais coerente, no verso 2 há uma pergunta. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Ou seja, o dia da vinda do mensageiro da aliança ou do próprio Senhor seria um dia terrível, um dia desafiador para as pessoas. Por quê? Porque ele colocaria essas pessoas à prova, diz, e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Ou seja, ele tanto vai purificar, como o ourives purifica, né, o ouro, o metal precioso, como o lavandeiro que lava e deixa a roupa alvejada, limpinha, né? Então ele vai trazer uma purificação, ele vai testar, ele vai separar os homens. Então Jesus, ele é Salvador para os que creem, mas conforme a palavra de Deus diz, ele é pedra de tropeço para os que rejeitam. A pessoa de Jesus, ela nunca pode ser deixada ao largo. Todos os homens que têm contato com o Evangelho, homens e mulheres que têm contato com o Evangelho, têm que responder a seguinte pergunta, que eu já falei algumas vezes aqui na igreja. Quem é Jesus para você? Todas as pessoas. E dependendo do que a pessoa responde, Jesus ou é Salvador,
ou é pedra de tropeço. E é bem claro isso na Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no verso 9, é dito algo interessante a respeito do ministério de Cristo e da sua chegada. Lá diz, Lucas 3:9, e o machado está posto à raiz das árvores. Aquela que não pode produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Aqui, a vida e o ministério de Jesus é comparado a um machado que vai derrubar as árvores que não produzem frutos. Ou seja, aqueles que dizem que fazem parte do povo de Deus, mas não têm frutos condizentes com isso. Nós vemos também no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 3 também, só que no verso 17, a mesma coisa, falando a respeito do que Jesus faria. Ele, no caso Jesus, traz na mão a pá para limpar bem sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Eu não sei se você já viu o processo de separação de alguns grãos. Eu acho que o café é assim, né? Você passa ele na peneira, né? E aí o grão fica na peneira e a palha, ela voa, né? Enfim, ela é separada. Fica ali só o grão. Então a ideia da pá aí, na eira, é essa, o trigo, né? Então aquilo ali deixa o grão, que é mais pesado, separado da palha, a palha vai embora. Quem é fruto, grão do trigo, fica. Quem é palha, o vento leva. E depois aquilo ali é juntado e posto fogo. Jesus acaba sendo esse fator de separação. E ainda em Lucas capítulo 2, no verso 34, nós lemos uma profecia que Simeão fala a respeito da pessoa de Jesus. Lucas 2, 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Ou seja, a pessoa de Jesus seria a pedra de toque, a grande divisão a respeito dos que são salvos e os que são condenados. Por isso que Jesus é chamado de pedra de escândalo. A palavra escândalo não é ficar chocado. A palavra escândalo aí quer dizer desviar, tropeçar. Porque ou as pessoas creem em Cristo e se unem a Cristo nessa grande construção, esse grande templo que é a igreja, a qual Cristo é pedra de esquina, ou as pessoas tropeçam em Cristo e caem e sofrem a destruição por isso. Então um dia, meus irmãos, Jesus viria e julgaria o seu povo. E isso de fato aconteceu. Na sua primeira vinda, nessa primeira vistoria que ele fez no povo de Israel, a pessoa dele, sua obra, foi sim um fator de disciplina. Tanto alguns creram, como outros o rejeitaram. E isso continua, de certa forma, acontecendo até hoje, apesar dele não estar presente fisicamente. O seu espírito está presente na igreja, mas isso ainda continua acontecendo. A nossa esperança, meus irmãos, é que de fato nós tenhamos aí um coração que acolhe o Evangelho, acolhe a pessoa de Jesus Cristo. Vamos pensar algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. Primeiro, nenhuma incredulidade, por maior que seja, pode frustrar os planos de Deus. O povo de Israel, aqui no tempo de Malaquias, foi extremamente incrédulo e rebelde. Mas mesmo assim, Deus cumpriria suas promessas. E um dia ele visitaria. Não importa que eu e você estejamos inseridos num mundo de extrema incredulidade, rebeldia, apostasia e virar de costas para Deus. Mesmo que a grande maioria absoluta do mundo se volte contra Cristo, ele ainda cumprirá suas promessas. Não é possível a incredulidade frustrar os planos e as promessas de Deus. Isso traz esperança para os nossos corações e deveria trazer temor também. Então não se importe. Às vezes você olha para o mundo aí, sua convivência, e vê tanta gente rejeitando a Cristo. Fique tranquilo, isso não vai impedir que ele cumpra suas promessas. Fique firme nisso. Uma segunda maneira que nós podemos aplicar isso às nossas vidas é nos lembrar do fato de que Jesus Cristo compareceu na primeira vistoria e ele julgou Israel.
quando ele veio a primeira vez na sua encarnação, ele fez essa vistoria sobre o povo de Israel. E um dia, meus irmãos, ele voltará para uma segunda vistoria para o novo Israel. Ele vai voltar. Ele veio a primeira vez, ele vai voltar a segunda. E aí eu deixo essa pergunta para você meditar. Você está preparado para isso? Ou você é como Israel na primeira vinda? Você está preparado para essa vistoria? Lembre-se, essa vistoria não tem data e não tem hora marcada. Você está preparado para isso? Uma coisa é certa, não importa que a maioria das pessoas esteja rejeitando a Jesus, ele voltará. Amém? Muito bom. Qual é a nossa esperança frente ao fato de que vai ter uma segunda vistoria? É o que está lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 14. Se de alguma forma, na vistoria da sua vida, você está vendo que as suas vestes estão manchadas, está manchado aí, vai passar na vistoria, está com mancha, quero deixar para você essa promessa maravilhosa que está em Apocalipse, capítulo 7, verso 14. Que fala a respeito de confiar em Jesus como aquele que vai nos ajudar nessa segunda vistoria. Diz, eu lhes respondi, meu Senhor, tu sabes. E ele me disse, esses são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Em Malaquias é dito que a vinda do Senhor será como lavandeiro, que vai purificar todas as coisas, vai retirar a sujeira e deixar tudo limpo. Que eu e você não sejamos a sujeira que é descartada, mas antes da vinda, da segunda vistoria, que eu e você possamos correr para Jesus e clarear as nossas vestes no sangue dele. Há essa possibilidade. Você não precisa ser reprovado nessa segunda vistoria, tá bom? Vamos caminhar mais um pouco. Uma segunda lição que nós podemos tirar aí do texto que nós estamos meditando essa noite, a respeito da de não poder evitar essa segunda vistoria, né? É o fato de que o Senhor disciplina visando a restauração. O Senhor disciplina visando restauração. Verso 3 a 4. Acompanhe comigo aí. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Ou seja, frente ao fato de que é inevitável essa segunda vistoria, o fato de que Jesus voltará um dia, porque ele veio a primeira vez e purificou, e separou, e fez distinção, ele voltará uma segunda vez e fará isso. Nós podemos, a partir desse texto, pensar a respeito dessa lição de que a disciplina do Senhor, ela tem um alvo. O alvo é restaurar pessoas quanto ao seu relacionamento com Deus. Há um princípio bíblico bem claro, que está lá em Êxodo, capítulo 19, verso 6, de que Israel deveria ser uma nação de sacerdotes, que serviriam e adorariam o Senhor. Lá em Êxodo 19, 6 diz, vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Ou seja, eles deveriam ser uma nação santa, uma nação de sacerdotes. Mas aqui em Malaquias eles não estão sendo de fato isso. Eles estão falhando na adoração, estão falhando na lei do Senhor, estão sendo infiéis, estão roubando a Deus, que vai ser o próximo texto na sequência. Eles estão blasfemando contra o Senhor e, como se diz, se eximindo, né, da responsabilidade. Estão fugindo da raia. Então aqui nós vemos um Israel que está falhando completamente frente ao seu chamado. Mas o alvo do Senhor é fazer com que um dia Israel volte àqueles primeiros dias no qual adorava o Senhor em sinceridade e no qual os levitas adoravam a Deus com pureza. No final do verso 4 isso fica claro, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. O alvo de Deus é restaurar o seu povo a essa condição inicial. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus vai fazer isso. Porque a ideia é uma purificação
falando aí a respeito, da purificação no verso 3, esse derretedor e purificador da prata, esse purificador dos filhos de Levi, a ideia é de uma purificação para a restauração. Ele quer purificar o seu povo para restaurar eles a essa posição. E essa restauração, ela visa a adoração. Então Deus quer salvar pessoas para transformar essas pessoas em sacerdotes adoradores. Cada um de nós. Ele queria isso para o seu povo, e a partir da obra de Cristo, ele constituiu para si uma nação de sacerdotes novamente. E essa nação é a igreja. Eu e você somos chamados a sermos sacerdotes adoradores do Senhor. Vamos aplicar esse texto à nossa vida? Primeiro, quanto à disciplina de Deus. Quem não é disciplinado não é restaurado. É muito comum as pessoas não quererem que a igreja participe da vida delas porque elas não querem ser disciplinadas. Não querem. Só que o grande problema com isso, além do fato de que é contrário à palavra de Deus, é o fato de que quem não sofre a disciplina não experimenta a restauração. É necessário esse processo de purificação para que nós possamos ser o quê? Restaurados, limpos, purificados, transformados. Quem foge da disciplina, foge da bênção da restauração. Porque a ideia da disciplina do Senhor não é acabar com a vida do crente, é purificar e restaurar o crente, para que ele seja um adorador na presença dele. Então você acaba perdendo a bênção. Meus irmãos, quando a gente fala de disciplina, quase sempre as pessoas pensam sobre a disciplina corretiva. A disciplina corretiva é aquela exortação, às vezes firme, ou, em alguns casos mais extremos, a exclusão. Mas não existe só esse tipo de disciplina. E essa é uma disciplina que é aplicada quando uma disciplina primeira não acontece. Qual é a disciplina primeira? É a disciplina formativa. O que é a disciplina formativa? É isso que nós estamos fazendo, de ouvir a palavra de Deus. É o que nós fazemos no domingo cedo, de estudar a palavra de Deus. É o que nós fazemos na terça-feira no pequeno grupo, compartilhar a palavra de Deus, exortarmos-nos uns aos outros, encorajarmos-nos uns aos outros, admoestarmos-nos uns aos outros. Esse processo de aconselhamento, de exortação, de encorajamento, formar a pessoa, permitir que a pessoa te direcione, é ser pastoreável, é ser ensinável, é abrir a sua vida à mudança. Essa é a disciplina formativa. Nós estamos sendo formados conforme a palavra de Deus. Mas quando eu e você fechamos o nosso coração para o processo de formação, invariavelmente nós vamos cair no erro. E quando nós cairmos no erro, será necessário a correção. E aí a disciplina corretiva. Então aqui Cristo iria formar a vida deles. Iria chamá-los a serem discípulos. A fazer com que eles fossem formados segundo a sua imagem. Fossem parecidos com Ele. É um processo de formar o caráter de Cristo na vida dos discípulos. Mas alguns rejeitaram esse processo, então eles sofreram uma disciplina corretiva. E em último caso, uma exclusão mesmo, uma rejeição. Isso ocorre também. Então, um princípio importante para a minha vida e para a sua vida. Ame a disciplina, não corre dela não. É pior para você. E eu tenho batido nessa tecla, e eu sei que essa igreja tem ouvido isso. Essa rejeição para com a disciplina não vai te ajudar em nada. Pode parecer que você está confortável onde você está, mas você está deixando de ser quem Deus quer que você seja. E nesse processo, o único prejudicado maior é você. A igreja também, mas maior é você. Então, esse princípio é importante. Quem não é disciplinado não é restaurado. É necessário estar aberto a isso. Uma outra coisa que nós podemos trazer também para as nossas vidas, a partir desse texto,
é que a disciplina, meus irmãos, ela não recaiu sobre nós. A disciplina final e definitiva recaiu sobre Cristo. Foi Ele quem sofreu a disciplina pelos nossos pecados, pelo pecado de todos os homens. Contudo, a restauração foi para nós. Então, se você acha que o processo de formação na sua vida, em alguns casos até correção, que você sofre é terrível, é porque você não faz ideia o peso que foi Jesus Cristo carregar o meu e o seu pecado na cruz. A justiça de Deus foi muito mais pesada. A justa ira de Deus foi descarregada sobre Cristo. E isso eu e você jamais experimentaremos. Nós não experimentaremos de maneira plena o peso dos nossos pecados. Jamais. Nós que confiamos em Cristo Jesus. Agora, aqueles que não confiam, eles vão experimentar cada grama do peso do próprio pecado. Cada grama do peso do próprio pecado. Então, por mais difícil que você ache que é o processo de disciplina na sua vida, saiba que quem de fato sofreu a disciplina plena pelos nossos pecados foi Jesus. Mas a restauração alcançou cada um de nós. Espero que isso te encoraje, te faça caminhar melhor nisso. Porque, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo nos restaurou diante da presença de Deus por meio da sua obra, e Ele nos capacitou como esses sacerdotes adoradores. Existem alguns textos na palavra de Deus que são muito encorajadores. Se você quiser seguir comigo, eu vou ler alguns deles, quanto a esse fato de que eu e você somos sacerdotes adoradores, tá bom? Se você quiser anotar as referências, o primeiro deles eu acho que é extremamente conhecido, talvez algum de vocês saiba inclusive de cor, que é o texto de Romanos, capítulo 12, verso 1, em que é dito que nós devemos, por meio do nosso corpo, oferecer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu e você somos chamados a oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus por meio do nosso viver. Só é possível sacrificar ou oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque por meio de Cristo nós fomos transformados em um reino de sacerdotes adoradores. Por isso que lá no texto de Malaquias é dito que o Senhor purificaria os filhos de Levi. Isso nunca aconteceu de maneira completa, como de fato acontece na igreja. Nós espiritualmente somos esses aos quais essa promessa se cumpre. Somos nós. Eu e você alcançamos essa bênção, esse privilégio, que nunca os filhos de Levi conseguiram alcançar. Também em Hebreus capítulo 13, no verso 15 e 16, nós podemos ler o fato de que nós devemos oferecer sempre, por meio de Jesus Cristo, a Deus, sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Que é o fruto de lábios que confessam o nome de Jesus, que confessam o seu nome. E nós não devemos jamais nos esquecer da bondade do que Cristo fez por nós, por meio de sacrifícios que agradam a Cristo. Precisamos fazer isso. E por fim, em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 5, nós vimos, 1 Pedro 2,5, que nós somos, irmãos, como um templo, uma casa espiritual, edificados como pedras vivas, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vou frisar isso aqui é importante. Olha o que diz aí 1 Pedro 2,5. Nós somos sacerdócio santo a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio, através, por meio de Jesus Cristo. É Ele quem nos capacita a sermos esse povo sacerdotal. Então, eu e você, nós somos chamados a uma vida de adoração diante do Senhor. E a nossa vida é esse sacrifício de adoração. O que eu e você fazemos da nossa vida tem implicações na nossa adoração. E se nós nos lembrarmos das acusações que Deus levanta
por meio de Malaquias contra o seu povo, no capítulo 1 e 2, nós precisamos realmente pensar se nós não temos tido o mesmo coração, tanto que aquele povo, quanto aqueles sacerdotes tinham na adoração. Acusavam a Deus, menosprezavam a adoração do Senhor, roubavam a Deus, mentiam para Deus, blasfemavam contra Deus, não tinham nenhum apreço, amor, apego para com o culto. Isso é muito claro, capítulo 1 e 2 é muito claro. A única diferença, meu irmão, minha irmã, é que a gente não traz cordeiro, ovelha, pássaros. Não tem um altar aqui com incenso ou com fogo, consumindo a carne de algum animal. Não tem isso. Tem uma determinada religião por aí que construiu uma réplica do Templo de Salomão e diz que faz sacrifício. A única diferença é que o sacrifício lá não é cordeiro, nem nenhum animal, é dinheiro. Uma pessoa leva o dinheiro no altar e sacrifica. Só que não queima dinheiro lá, né? Porque não pode. Inclusive é crime queimar dinheiro. Não sei se você sabe. Não pode fazer isso. Mas lá eles não queimam. Fica tranquilo que não tem esse perigo. Então, o sacrifício é feito por meio de valores financeiros. Deus não nos chama esse tipo de sacrifício. Nem a levar animais para serem mortos no altar. E nem a trazer valores financeiros como se fosse um substituto para o sacrifício perfeito que é Jesus Cristo. Nós somos chamados, irmãos, não um sacrifício para sermos aceitos diante de Deus, ou para termos a salvação, ou para pagar os nossos pecados, como também um outro grupo faz. Nós somos chamados a sacrifícios de louvor, de gratidão e de adoração diante do Senhor. Isso é feito por uma vida que glorifica a Deus. Aqui no culto, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu dia a dia. Como você se comporta aqui, como você se comporta na sua casa, como você se comporta no seu trabalho, como você vive o seu dia a dia, a sua vida, é o seu altar de adoração. Eu já tenho falado com os irmãos, o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, a sua vida, tudo isso faz parte da adoração ao Senhor. Isso fica muito claro. E no final nós somos chamados a adorar ao Deus verdadeiro com o nosso viver. E eu quero deixar essa resposta. Todos nós adoramos a algum Deus. Todos nós. O povo de Israel aqui em Malaquias não adorava o Deus verdadeiro, não. Eles adoravam o Deus ego. A vontade deles. A conveniência deles. Era o ídolo que eles tinham no coração. Vocês vejam que eles deixaram os Baalins, né? Os ídolos de Canaã, todos aqueles falsos deuses, porque isso tinha levado eles ao cativeiro. Então eles pensaram, opa, tem um ditado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Não é assim? Então ficar esperto. Não vou adorar mais Baal, porque esse negócio deu ruim. Não vou mexer com isso não. Não vou adorar os deuses da Babilônia também. Não vou adorar nenhum desses deuses. Aí você pensa, vou adorar o Deus verdadeiro. Não. Arrumaram outro ídolo. Colocaram o ego deles lá no lugar onde Baal ocupava. E desde então, esse tem sido o ídolo em muitos corações. O próprio ego. Então você não precisa adorar Iemanjá, Allan Kardec, Chico Xavier, né? Alguma celebridade. Agora é o que se fala, graças a Deus eu não acompanho, mas nas mídias sociais sempre aparece, é o tal da Fazenda, né? Não sei, eu acho que é isso aí, que fica aparecendo os famosos. São ídolos, né? As pessoas gostam, alguns deles gostam. Ou tantas outras coisas dessa vida. Não. Todos nós adoramos algum Deus. A pergunta é, qual Deus você adora? Porque a gente sempre adora um Deus. Sempre adora um Deus. O ponto é qual? Nós somos chamados a adorar o Deus verdadeiro. Terceira lição que nós podemos aprender quanto ao fato de que a disciplina ela é inevitável. É de que o Senhor disciplina visando justiça e não destruição. Isso é muito importante. Nós acabamos de ver agora que o Senhor disciplina visando a restauração. Ou seja, a primeira vistoria teve como objetivo restaurar a nossa vida. E isso foi possível, porque por meio de Jesus Cristo nós temos uma nova vida em Deus. Essa terceira lição agora, de que o Senhor disciplina visando justiça e não destruição, nos leva a entender aí no versos 5 e 6,
de que tanto na primeira vistoria, na sua primeira vinda, quanto na segunda, que será a sua segunda vinda, elas são para a justiça e não para a destruição. O alvo não é a destruição. As pessoas acham que Deus quer destruir as pessoas, quer condenar as pessoas para o inferno. Eu não sei se você sabe, o inferno não foi criado para o ser humano. Sabia disso? Alguns sabem que eu já falei, mas talvez você não sabia. O inferno, ele não foi criado para o ser humano. Não foi criado. Sabe para quem que o inferno foi criado? Para o diabo, Satanás e para os seus anjos. Ele não foi criado para o ser humano. Aí você pergunta, mas se não foi criado para o ser humano, se foi criado para o diabo e os seus anjos, por que que o ser humano vai para o inferno? Ele vai porque ele quer. É simples, ele vai porque ele quer. Deus não criou um inferno para o ser humano. O ser humano vai para o inferno porque ele quer. É isso. Então o alvo de Deus não é destruir vidas. É ser justo. É aplicar a sua justiça. É restaurar, vimos aí na segunda e na terceira, ser justo. Então nós temos que aprender a temer ao Senhor. Na segunda lição é a ideia de aceitar. Aceitar o fato de que a disciplina é boa, ela tem um alvo, que é a restauração. Nessa terceira, é temer. Nós temos que aprender a ter o temor do Senhor. Aqui, no verso 5, vamos ler, diz: virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então a primeira coisa, na século XXI é interessante, eu li aqui na NAA, na século XXI diz, sem demora. Não tá? Talvez aí na sua versão tá assim, né? Sem demora. Sem demora, eu vou testemunhar contra. E aí vai citando os pecados, né? Eu vou testemunhar contra as pessoas. Esse tipo de pessoas no meio do meu povo. E ele diz, virei até vocês para juízo. Então algumas coisas. Primeiro, sem demora quer dizer rápido. Só que já passou um bom tempo, né? Se nós pararmos para pensar da volta da primeira vinda de Cristo para sua volta, 2000 anos. Do tempo dessa profecia até quando ele fez a primeira vistoria aí no seu povo de Israel, 400 e poucos anos, mais ou menos. E aí você pensa, nossa, é bastante tempo, né? 400 e pouco, quase meio milênio. E depois 2000 anos, 2 milênios, é bastante tempo. Meus irmãos, isso é bastante tempo para nós. Mas diante da eternidade, isso não é uma partícula de grão de areia numa ampulheta do tempo. Isso não é nada. Então, para mim e para você, parece bastante tempo. Mas para Deus que está na eternidade, isso é bem rápido. Então, quando nós pensamos esse terei pressa ou esse sem demora, nós temos que levar em consideração a eternidade e não o nosso relógio. Outra coisa é o fato de que eles não temem o Senhor, finalzinho aí do 6. E não me temem. Eles agem assim porque eles não têm nenhum temor para comigo. E aí ele vai dizer, perdão, no 5. E aí no 6 ele vai dizer, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Então, o único motivo pelo qual Israel ainda existia é o fato de que Deus não muda. É o fato de que ele continua o mesmo. Vamos pensar esse texto para as nossas vidas. Primeiro, ajuste o relógio da segunda vinda seguindo a eternidade. Ajuste o relógio da sua vida seguindo a eternidade. Talvez você pense, estou seguindo a Cristo há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos ou mais. Tenho expectativa de ainda viver 40 anos, 30 anos, bastante tempo.
Se você pensa assim, você está ajustando o relógio da sua vida ao relógio deste mundo. Eu quero convidar você a mudar essa perspectiva. Ajuste o relógio da sua vida segundo a eternidade. E você vai ver que é bem breve. Inclusive, deixo essa pergunta aí para você. O que são algumas décadas diante da eternidade? Então aí, quem está com expectativa de morrer com 80 anos, 90 anos, que tem sido a expectativa de vida, né? De algumas pessoas, você pensa, eu tenho 50 anos ainda pela frente, que beleza. Tem 40 anos pela frente, né? Tem 60 anos. As crianças, então, nem se diga, né? Você tem 80 anos para frente se você for morrer com 90. Se for igual sua bisavó, mais ainda, 106, né? Dá para viver bastante. Mas, meus irmãos, o que são essas décadas diante da eternidade? Nada. Não são nada. Então ajuste aí a sua vida, o relógio da sua vida, levando a eternidade como critério. Uma outra coisa é a questão da falta de temor. Deus tinha falado, eu virei até eles rápido. Passou-se 400 anos. E eles pensaram, talvez, nesse interim, Deus não volta mais. Um dia Deus voltou. E eles não tinham temor no coração deles. O que aconteceu? Israel rejeitou o Salvador e foi julgado por isso. Já se passaram 2000 anos e algumas pessoas pensam, não volta nada, como Pedro diz, né, na sua segunda carta. Um dia Jesus volta e não encontrará temor no coração das pessoas. É como está escrito na palavra de Deus, quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé na terra? Será que as pessoas terão um coração aberto para recebê-lo? Não mais como na sua primeira vinda em glória, mas agora o aguardando. Como é que anda a sua expectativa em relação a isso? Você leva as coisas de Deus a sério? É importante levar a sério. Muito importante. Uma verdade que deveria trazer tremor e gratidão em nossos corações. Deus não muda. Deus não muda. Isso deveria trazer temor, por um lado, e gratidão por outro. Deveria. Porque Deus não muda, Ele nunca é injusto. Ele sempre é justo, indiferente da pessoa e da circunstância. Ele sempre será justo. Indiferente da incredulidade e rebelião, Ele sempre será gracioso, fiel, misericordioso, confiável. Deus não muda, nem seu caráter, nem seu poder. Isso deveria ser algo pelo que nós deveríamos agradecer. Mas ao mesmo tempo também, nós deveríamos ter temor. Porque Deus não muda. Então não vai ter um tempo que Ele vai virar e falar assim, tá bom, agora pode, vai. Isso não existe. Deus não muda os critérios de justiça dele. Isso faz a gente entender um pouco a profundidade do Evangelho e do que Cristo fez. Meus irmãos, era necessário que nós tivéssemos um representante como nós, um homem, que morresse por nós. Era necessário isso. Então, portanto, Jesus precisava ser homem, como de fato ele é. Só que, diferente de um homem, Jesus teria de pagar o preço de um pecado, de impacto, de consequências infinitas. Porque o Deus que nós ofendemos é um Deus infinito. E nenhum homem é infinito. Nenhum homem pode pagar um erro infinito. Era necessário um homem que tivesse condições de pagar por um preço eterno. E nenhum homem pode pagar algo de preço eterno, porque Deus é eterno. E o pecado, o nosso pecado, ofendeu um Deus eterno. Que homem poderia pagar isso? Que homem poderia pagar com sua vida um preço
infinito e eterno. Porque o ponto é que o nosso pecado não é uma ofensa contra algum ser qualquer. O nosso pecado é uma ofensa contra um Deus infinito e eterno. É algo incompreensível para as nossas mentes. Explica para mim o que quer dizer infinito. Pensa aí, criançada. O que quer dizer infinito? Talvez você pense, o que não tem fim. Tá bom. Entendi. Mas o que é isso? O que não tem fim. Tá, mas o que é não tem fim? Entenderam? Tem um teto para a nossa compreensão. A gente só consegue aludir o que é, mas a gente não consegue compreender definitivamente o que é algo infinito. E não é só infinito, é algo eterno também. O que é eterno? Criançada, vamos pensar. O que é eterno? É algo que nunca acaba, que não tem começo e nem fim. Tá, o que é isso? Não tem começo e nem fim. É o que não tem começo e nem fim. Mesma coisa. Quem tem condição de pagar por isso? Quem? Que homem, filho de mulher, neste mundo tem condição disso? Então era necessário que um homem, que ao mesmo tempo que fosse totalmente homem, também fosse como Deus, fosse Deus infinito e eterno. E esse homem Deus pagasse pelo nosso pecado. Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus é Deus e Ele não muda, é que nós podemos ter esperança no amanhã. É porque Deus é um Deus que não muda, que nós podemos confiar na palavra dele de que nós temos salvação eterna. É porque Deus é um Deus que não muda, que eu posso crer que na cruz o homem Deus pagou pelo meu e pelo seu pecado. Caso contrário, não haveria esperança para nós. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Nenhum homem consegue fazer isso. Jamais conseguiu. E fora de Cristo, jamais conseguirá. Esse é o Evangelho. E é porque Deus não muda. É porque eu e você não somos completamente consumidos. É por isso. Então, nós somos aqui, meus irmãos, lembrados dessa verdade. Somente o Deus homem, Jesus Cristo, poderia nos representar e ao mesmo tempo suportar a ira infinita, eterna, de um Deus infinito e eterno. Somente Jesus poderia fazer isso. Então, conforme eu disse que era o meu alvo nessa reflexão, nessa mensagem, eu quero trazer você uma compreensão clara de que sem Jesus Cristo, diante desse fato da vistoria que cada um de nós haverá de ter, Jesus fez a primeira vistoria em Israel, ele vai voltar uma segunda vez e vai fazer a vistoria no segundo Israel. Diante desse fato, sem Jesus Cristo, todos nós estaríamos eterna e infinitamente perdidos. Eu e você, todos nós, jamais passaríamos na vistoria. Jamais. Jamais. Nunca. Se você tentar passar na vistoria sem Jesus Cristo, você vai reprovar. Eu garanto para você. Israel tentou fazer isso e foi dizimado. Existem pessoas hoje em dia que acham que também vão passar. Não vão. Só há um jeito, meus irmãos. Só há uma possibilidade de ser aprovado na vistoria da vida. Só há uma. Diante de Deus, apresentarmos a justiça de Cristo. Se diante de Deus, eu e você apresentarmos a justiça de Jesus Cristo, por causa da justiça de Jesus Cristo, nós podemos suportar a vistoria. Caso contrário, não há esperança para nós. Então não se trata aqui de ser santo pelas próprias forças, mas de confiar na obra suficiente de Jesus Cristo
para de fato sermos salvos nesse dia, porque a vistoria vai acontecer com todas as pessoas, e já está acontecendo na igreja de Cristo. Agora, você está se agarrando em quem? Em pessoas, em pastores, em você mesmo, nas suas opiniões, no que você acha, ou você está se agarrando em Jesus Cristo? Porque sem Ele, nem eu nem você vamos conseguir. Porque será a vistoria da vida de Jesus Cristo e não a nossa que de fato vai permitir com que nós consigamos nos manter de pé. Somente Jesus Cristo é totalmente justo. Nós não. Nós não. Gostaria de convidar você a avaliar a sua vida diante de Deus. Dá uma olhada no retrovisor da sua vida nesses anos. E avaliar se nessa vistoria você está seguro. Eu garanto para você, como foi dito, sem Jesus Cristo não vai ter como passar nela. Mas você não precisa reprovar nela. Você pode encontrar em Cristo meios para ser liberto dessa condenação final. Você pode encontrar salvação em Jesus Cristo. Por meio dele, nós sabemos que a disciplina de Deus foi totalmente descarregada, satisfeita. Por meio de Jesus Cristo e de sua obra perfeita, nós sabemos que nós temos a restauração. E por meio de Jesus Cristo, nós sabemos que nós temos a sua justiça. A disciplina de Deus se faz presente em nós, mas nós confiamos em Jesus.